Quero ver que aquilo vai Tá, fazer. tá bom. Graças Deixa eu a terminar Deus, aqui, vai começar aqui, Nunes. Bom dia, queridos e queridas que assistem o canal Fonte de Vida. quero ver que eu quero. Em primeiro lugar, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor, aquela paz que excede todo entendimento, aquela paz que guarda os nossos corações. Gente, eu quero explicar a vocês que ontem eu não pude fazer vídeo, porque eu não sei se eu já falei aqui pra vocês que a gente não tem água encanada aqui em casa. Ainda não tem. Por quê? Porque a Compesa já está rasgando as ruas, que já botou em várias ruas aqui perto da gente, até na nossa rua, aquele pontinho de água. Mas ainda tem que fazer a caixa, ainda tem que terminar de colocar água no bairro todinho. Isso vai durar de 8 meses a 1 ano, segundo o rapaz da Compesa disse. E a gente tem essa obrigação, todos os dias, estar botando água. E sempre quando eu posso, eu boto com meu esposo água. E ele ontem me cobrou. E a gente ia sair cedo também. Ia pro centro cedo para resolver alguma coisa. E por isso não deu. Eu ainda comecei a fazer o vídeo, mas como ficou muito rápido, eu terminei cancelando o vídeo, deixando para tá dando continuidade a esse estudo hoje. E, gente, eu quero dizer a vocês que eu sei, que eu entendo que esses assuntos, ele parece que são tudo quase a mesma coisa. Mas a escola dominical é assim, é um tema em vários assuntos. E se dá essa aula em um domingo só, e a gente tem dividido por vários vídeos. Então, por essa questão que parece que é uma mesma coisa, porque na verdade é um assunto após o outro, sendo que dentro do mesmo assunto. Não sei se vocês estão me entendendo, mas eu espero a compreensão de cada um. E vamos dando continuidade aos assuntos pré-reformadores. E então, gente, a gente deu esse assunto antes de ontem, que surgiram um povo chamado os albigenses ou catáros, que a gente já deu essa aula, tá aí já clicado no vídeo, se vocês quiserem dar uma olhadinha. E a gente vai estudar hoje sobre os valdenses, que foi um homem chamado Pedro Valdo, que era um grande comerciante. Ele teve um encontro com Jesus, aceitou Jesus e o evangelho começou a trabalhar na sua vida, e ele vendeu ali todos os seus bens e começou ali a evangelizar. E queria que as pessoas que eram ensinadas errado ali pelos romanos do catolicismo que existe até hoje, aprendesse o evangelho de verdade, o evangelho de Jesus. Então ele sentiu esse desejo e começou aí a trabalhar por Jesus, pela obra de missões, e foi muito perseguido. E a gente vai aprender que ele não foi morto, né? Deus não permitiu que ele morresse numa idade normal, mas ele foi muito perseguido. Porque todos quando se levantavam contra essa igreja, né, que conduzia muitos ao caminho do engano, eram perseguidos. Surgiram entre os anos de 1175 e 1176, na cidade de Lyon, na França, o movimento recebe o nome de Valdense, porque foi iniciado por um rico comerciante francês do Delfinado, leste da França, cujo nome era Pedro Valdo, que após converter-se verdadeiramente a Cristo, resolveu dar todos os seus bens aos pobres e reuniu todos os fiéis, disposto a combater juntamente com ele todos os desvios da Igreja Católica Romana. Os valdenses, como eles foram conhecidos, era um grupo de pessoas chamado valdenses. E pelo que eu entendo, Pedro Valdo era o líder um dos líderes desse grupo. E reuniu todos os seus fiéis, disposto a combater juntamente com ele, todos os desvios da Igreja Católica Romana. Os valdenses, dizem os historiadores, eram caracterizados pelo desejo por um evangelho puro, por não se submeterem às heresias romanistas e a afirmarem que a autoridade da Bíblia estava acima da autoridade de Roma. Isso está em 2 Timóteo 3, 14, 16 e 17. Vamos ver o
vamos ver o que é que a Bíblia diz sobre a autoridade de Deus. Sobre alguém que lê a Bíblia. 2 Timóteo 3, 14, 16, 17. 2 Timóteo 3, 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, os valdenses, eles liam a Bíblia e eles compreenderam que o evangelho tinha que ser vivido genuinamente, né? Com a autoridade e o poder que a Bíblia ela fala. Não não viver aquelas heresias que aquele povo, a decadência espiritual, eles estavam vivendo. E ali eles se reuniram para evangelizar. Por não se submeter às heresias romanistas e afirmarem que a autoridade da Bíblia estava acima da autoridade de Roma, os valdenses se foram excomungados, excluídos da Igreja Católica. Em 1182 d.C., eles foram perseguidos por Roma e espalharam-se na região de Lyon, em Provença, e ao norte da Itália, e a região da Calúnia, na Espanha. Então eles foram perseguidos e se espalharam ali, aqueles vários grupos ali se espalharam, mas continuaram ali falando a verdade, pregando a palavra de Deus e combatendo ali aquelas heresias, né, que vinha daquela igreja do Império Romano, que era considerado a maior igreja naquela época. E vamos dando continuidade. João Clinfison, é muito difícil esses nomes, gente. João Clinfison veio em 1329 e 1384. Foi um estudioso inglês. Ele se formou na muito conceituada Universidade de Oxford. Ao ter acesso à Bíblia e estudá-la, formou-se em teologia e descobriu todos os erros do catolicismo romano e começou a pregar contra os desvios da igreja oficial. Sua maior obra foi a primeira tradução da Bíblia para a língua de seu país, o inglês. Wycliffe foi duramente perseguido, mas conseguiu escapar das mãos assassinas dos torturadores da igreja oficial, que seria a Igreja Católica na época. Acabou morrendo cedo, aos 60 anos, mas de causas naturais. Porém, 44 anos após sua morte, o Papa Martinho V, num ato de total desrespeito, mandou desenterrar o corpo de Wycliffe para queimar seus restos mortais e jogar as cinzas nos rios. Veja até que ponto iam as loucuras de Roma. Então, gente, aí a gente viu aqui que surgiu esse homem também nesse meados de 1329 a 1384, e ele ali começou a aprender a Bíblia também. Foi um conceituado na Universidade de Oxford. Ele conheceu a Bíblia e começou ali também fez a Bíblia com a língua oficial da igreja oficial, e sua maior obra foi a primeira tradução da Bíblia para a língua de seu país. Então é assim mesmo, quando alguém começa a ler a Bíblia, que vai descobrindo a verdade, que a Bíblia diz que o povo, certa vez o Senhor falou que o meu povo, ele erra porque não conhece a palavra. Então, quando a gente viu aqui tem visto nesses ensinos, que com clareza, que quando a pessoa começa a estudar as Escrituras, começa a buscar o Senhor, ele vai revelando a sua palavra, ele vai revelando os seus ensinamentos e nos ensinando como devemos seguir o Senhor. E assim a gente conhece, né, pelos olhos da fé, pela sabedoria de Deus, a gente conhece quando
quando alguém está nos ensinando heresias e coisas que a Bíblia não condiz com a Bíblia. Porque como a gente viu aqui essa palavra que Paulo ele tinha falando para Timóteo, né? Para que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. E Deus tinha ali pelo Espírito Santo estava instruindo aqui esse povo em justiça e mostrando a verdade dele, que era pela palavra. Então esse é o estudo de hoje e até amanhã, se Deus quiser. E que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a sempre procurar com amor e com a busca do Senhor, a sempre guardar a palavra de Deus para quando vier as heresias a gente poder combater com a palavra.